Então, mais uma vez, é uma alegria, né, em nome do INPRE, estar fazendo esse webinar, mas, em especial, uma alegria estar com a pessoa do Dr. Sebastião César Coelho Pessoa, que é uma pessoa, não estou fazendo cacófano, né, mas é uma pessoa da qual verdadeiramente eu tenho um apreço. Acho que dista aí quase 10 anos nossa relação, quase, né, César? E é uma pessoa que tem uma qualificação muito grande, não só aquela que consta no próprio currículo, mas o César, ele passou para o setor financeiro por quase 20 anos da sua vida, juntamente aí com outros que aqui estão presentes, né, o nosso amigo Pele, né, e por último, na sua carreira jurídica, que a sua carreira jurídica ela foi concomitante com a carreira, né, financeira, bancária, né, ele optou por algumas áreas muito interessantes, dentre elas, especificamente, de holding familiar, né. Mas um fato que eu gostaria de destacar, que não consta do currículo dele, é que uma das coisas que traduz esse trabalho que ele buscou desenvolver na parte intelectual, e que acho que soma muito a esse desenvolvimento intelectual dele, foi a parte de mediação, onde ele se formou como mediador, né, no Conselho Nacional de Justiça, e esse trabalho, obviamente, ajuda muito no desenvolvimento do seu trabalho intelectual. Né, ele fez essa formação, né, pela própria OAB, a Ordem dos Advogados de São Paulo, né, Sebastião? Foi isso, né? Pelo IASP, João. Foi pelo IASP, né? Instituto dos Advogados de São Paulo, perdão. Uhum. E com isso, né, fez todo o estágio no Tribunal de São Paulo, que você é obrigado a fazer, salvo engano, 60 horas, né, de estágio, para você conseguir ser consolidado como mediador. Então, isso trouxe, né, na sua bagagem, um trabalho muito importante, de onde hoje ele desenvolve, né, essa consolidação do trabalho da holding familiar, porque, obviamente, é muito importante, é muito delicado, é um tema muito singular, e que o seu currículo para nós, é muito grato. Né, e ele constituir dentro da sua formação essa característica. Né? Além disso, ele tem a especialidade do direito constitucional e administrativo pela Escola Paulista, né, de Direito, com essa extensão efetivamente do planejamento patrimonial e sucessório em empresas familiares. Então, por isso que nós convidamos o doutor Sebastião para a gente tocar uma ideia. Claramente, o nosso objetivo aqui é não ser exaustivo, mas já fomos perguntados se nós mandaremos material. Então, nesse sentido, aqueles que pedirem, por favor, nos passem depois e-mail, o e-mail que queiram receber um breve material, e o doutor Sebastião depois mandará isso, né, posteriormente, com a apresentação, com um breve e sucinto formato daquilo que ele vai explanar. O formato que a gente vai fazer, só para vocês saberem, vai ser um debate, uma conversa entre eu e o doutor Sebastião, e depois abriremos para as perguntas que porventura venham a surgir. Né? E que quem quiser complementar também está aberto. Né? Nós temos aí juristas, temos aí a presença do amigo Pele, que também um especialista em holding também, empresarial, e dentre outras coisas. Então, sintam-se à vontade, outros aí que queiram compartilhar, sejam todos bem-vindos. Né? O conhecimento é uma coisa assim que nós temos que compartilhar. Eu aprendi que na verdade, a gente aprende dividindo o conhecimento. Né? Então, eu particularmente tenho aprendido sempre no momento em que eu passo a disseminar o pouco conhecimento que eu tenho. Então, isso para mim é um aprendizado, né, que cada vez mais eu tenho praticado. Então, eu quero
deixar livre para todos depois, oportunamente, se manifestarem, porque eu acho que é importante. E, obviamente, aquilo que a gente não conseguir esgotar, porque eu quero deixar claro que nós vamos aí sermos pontuais, né? Vamos encerrar no limite das 20 horas. Então, aquilo que a gente não conseguir encerrar, nós vamos deixar para depois responder oportunamente. Tudo bem com vocês? Tá? Então, vamos lá. Sebastião, fala então, né, um tema, obviamente, eu sei até que alguns até vieram perguntar, mas o que é holding familiar? Vamos começar por isso, né? O que é holding familiar, César? Fala para nós aí, qual é a sua visão sobre né, o que é o que é uma holding, pelo menos, antes de falar holding familiar, o que é uma holding, né? Boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigado. Quero agradecer a presença de todos, tá? De pessoas tão queridas, né? Como o João, o Paulo Pelle, doutora Ludmila, né? E dizer que é uma alegria muito grande, tá? Vou procurar tratar de modo bem simples, né? A abordagem como um todo e dizer de antemão que é um tema que requer, né? De todo operador do direito, né? Bastante atenção, muito cuidado, né? Porque eu costumo dizer que essa área ela envolve não só um dos ramos do direito, mas numa cadeia aí eu diria que ela atinge todos os ramos do direito, né? Especialmente o direito de família, né? O direito de sucessão, né? O direito societário, o direito tributário, né? E direito do trabalho, né? E assim como na medicina, né? Nas áreas, em outras áreas, né? Do conhecimento, profissionais do direito dificilmente conseguem atingir 100%, né, em todas as áreas do direito. Isso é praticamente impossível, né? E a nossa vivência profissional, né, como o doutor João comentou, ela foi bastante tempo dentro de instituições financeiras, né, onde tive a oportunidade de lidar com muitas situações, inclusive incorporação de bancos, né, de empresas, e isso vai contribuindo, né, para a melhora do nosso currículo, né, e vivência, né, e já tivemos algumas oportunidades de estar dentro de empresas, observar a gestão, né, porque há uma preocupação muito grande, né, quando nós falamos de patrimônio, né, nós falamos de sucessão, nós falamos de gestão, né, de negócios, de empresas e de patrimônio, né. Então, eu gostaria de deixar já antecipado que não vamos esgotar o tema, né, mas vamos procurar, de um modo geral, tratar de todos os temas que são atinentes nesse primeiro momento. E caso, né, tenha alguma pergunta e a gente não conseguir eventualmente responder por uma questão de tempo ou por ser alguma coisa excepcional, a gente vai buscar tratar e responder individualmente, tá bom, pessoal? Muito obrigado e que seja proveitoso esse tempo que passemos aqui e até tudo isso que nós vamos debater, tá bom? E muito obrigado pela presença de todos, viu? Então, a holding, João, como você colocou, essa expressão, ela quer dizer, ela significa guardar, proteger, segurar, né? Uma instituição que controla, né? Uma instituição que mantém, seja um acervo patrimonial, ou seja a gestão de empresas propriamente dito, né? É muito comum no meio empresarial as holdings, né? Ou seja, aquelas empresas que são as controladoras e debaixo dela, né, tem várias outras empresas que são por ela controladas, né? Então, a holding empresarial, ela é mais conhecida, né? Mas a holding familiar, ela diverge um pouco somente, né, em razão do seu objetivo, do seu objeto social, né? Mas é a mesma, vamos dizer assim, é a mesma estruturação, o mesmo tipo societário, né? Porque quando nós falamos de holding, nós não estamos falando, né, de um tipo de sociedade especificamente, porque a holding, ela pode assumir qualquer dos tipos de sociedade, né? Até mesmo uma SA ou uma limitada, tá bom? Ela pode assumir isso porque tudo aquilo, todos os, vamos dizer assim, os tipos de empresa que são regulamentadas dentro da nossa ordem jurídica, pode sim ser uma holding, ou seja, pode assumir esse tipo societário, tá bom? Então, holding ela tem um significado de controlar, de manter, né, de segurar vamos dizer assim, um acervo patrimonial, um acervo de ativos, né?
seja bens móveis, imóveis ou mesmo empresas. Ok? E aí nós temos, como você mesmo já mencionou, várias espécies de holdings, né? Você destacou aí a familiar, e que tipo de espécies que você poderia destacar aí? Então, o que é muito comum, a mais comum, vamos dizer assim, João, aquela que eu comentei para você, que é a holding pura, né? A holding pura, ela tem por objeto, né, o objeto social dela é a participação em outras empresas, né? Então, ela, vamos dizer, tem lá a holding que controla, vamos pegar um exemplo, uma que eu participei, Banco Bradesco, né, uma empresa que eu trabalhei. O Bradesco tem a Bradespar. Então, o Bradesco, a Bradespar é a holding que administra todas as participações do Banco Bradesco, da organização Bradesco dentro de outras estruturas, entendeu? Dentro de outras empresas, né? Ela controla, vamos dizer assim, todo o controle acionário pertence à holding, né? Dentro de um formato. Então, quando a holding pura, ela tem por objeto participar de outras empresas. E tem também a holding mista, né? Do que diverge? Porque além de participar de outras sociedades, a holding mista, ela tem uma atividade econômica. Ela desenvolve uma atividade empresarial aliada, né, à sua missão Objeto de social. controlar outras sociedades, entendeu? E aí, finalizando, a gente tem a holding familiar, que ela tem por objeto específico administrar, gerir, tá, o patrimônio de uma família, tá? Então, quando nós tratamos holding familiar, nós estamos tratando especificamente de uma estrutura, tá, que vai gerir todo o patrimônio, né? E aí, no curso do nosso bate-papo, a gente vai traçar com mais detalhes isso. Mas quando nós falamos em holding familiar, nós estamos falando de uma empresa, de uma estrutura empresarial que irá gerir o patrimônio, né, de uma pessoa, de uma família, né, de um grupo, né, de pessoas que se interessam em gerir o seu patrimônio por meio de uma empresa. E aí tem uma série de vantagens e ganhos que a gente vai, no curso, tá falando. Tá bom, meu? Tá. E antes de eu fazer a próxima pergunta, lembrem os participantes que quem quiser vai anotando ou vai já colocando na lateral aí as suas perguntas, tá? Por favor, não. E eu vou fazê-las. Quem não quiser falar pessoalmente pode anotar, já escrever e eu vou falando. César, e os motivos que podem gerar essa formação da holding, tanto familiar ou patrimonial? Quais seriam os principais aí que você pode encontrar? Diz para nós, Irene. Então, João, essa pergunta, vamos dizer assim, que ela, eu acredito ser o motivo de todos, né, estarem interessados no tema, né? Mas especialmente, né, como nós já acabei até antecipando, né, um dos motivos principais é a proteção do patrimônio pessoal, especialmente de um sócio, né, ou de um acionista de um grupo de empresas, né? Ele tem o seu patrimônio pessoal e se estiver esse patrimônio no nome dele, né, dentre as diversas hipóteses, né, de responsabilização solidária de um sócio, né, a gente sabe que são N, desde de contratos de fornecedores, cooperações financeiras, né, responsabilidade trabalhista dos sócios, né? Então, um dos motivos principais é justamente esse de proteger o patrimônio de um sócio, né, de um acionista de uma empresa, em face, né, de possíveis responsabilidades, né, vamos dizer assim, no desempenho da sua atividade profissional. E um outro aspecto maior são os benefícios fiscais, né, com relação à tributação dos rendimentos que esse acervo patrimonial ou essas empresas pode gerir, né, pode gerar, perdão, melhor dizendo, né, porque quando você tem a empresa no seu nome, você recebe dividendos, você recebe distribuição de lucros, e existe aí um tratamento diferenciado no tocante à tributação, né? Você tem um ganho ali quando é dividendo ou quando você tem, ou quando esses bens estão no seu nome e essas receitas são diretamente atribuídas à pessoa física. Então, há também aí um desses motivos, é o aproveitamento de benefícios fiscais, né? Um outro motivo que eu considero importante também e que levam as pessoas a estar buscando uma holding, né, concentrar todo o acervo patrimonial da família, né, todo o acervo patrimonial
da família, né? E facilitar a gestão coletiva, né? Controlando as participações de cada membro da família, né? Evitando, eventualmente, a contaminação de conflitos, né? Familiares dentro da empresa, que a gente sabe que há muito, isso é uma coisa muito comum, isso dentro de todas as famílias há os conflitos, né? Gostaríamos que isso não existisse, mas é uma realidade. E a holding, ela facilita essa gestão, né? Porque você atribui dentro da holding, você pode, quando constituímos ela, podemos já dentro seja do contrato social, né, em se tratando de uma sociedade empresária, ou do estatuto social, se tratando de uma sociedade anônima, definir a governança corporativa, né, como será a gestão da empresa. Isso facilita muito. Né, e no caso familiar, ainda você pode antecipar a sucessão, né, hereditária. Claro, né? Eu não gostaria de tratar esse tema, João, nesse momento, né? Mas é um dos grandes motivos que gera, né? E gostaria que todos nós tivéssemos bastante consciência disso, né? E eu acredito que todos que estão aqui têm essa consciência. A necessidade de se preocupar com a gestão, com a sucessão dentro das empresas familiares. É fato que pesquisas, né? Não vou citar aqui, mas diversas fontes de pesquisas, né? Diversas pesquisas, vamos dizer assim, elas existem, que estão aí no mercado, em que boa parte das empresas familiares, quando, né, o sócio fundador da empresa ele vem a falecer, ele vem a faltar, em regra as empresas, né, elas vão à falência, elas deixam de existir. Né? Tem um caso aqui no estado de São Paulo, que acredito que todos conhecem, o caso das indústrias Matarazzo, né? Você procurar alguma indústria, alguma empresa da família Matarazzo hoje, você não encontra, né? Em tempos pretéritos muito próximos de nós, a família Matarazzo, né? O grupo Matarazzo era muito forte, né? Então, isso é só um exemplo clássico, né? Mas dos grandes motivos é justamente facilitar a sucessão, tá? Até contribuindo, se me permite, César. Claro. Existe um trabalho que é feito, e aproveitando, né, o Dr. Paulo Pelle, que participa de alguns conselhos, participou, que faz justamente essa governança preparar, né, essa sucessão, né? Através de uma governança corporativa que você pode já preparar, inclusive, para essa sucessão ser de maneira bem... nós temos aí várias empresas, algumas conhecidas, algumas que trabalham conosco, que justamente fazem esse trabalho de governança para preparar a sucessão nesse sentido, né? Quer dizer, além do trabalho jurídico, também é um trabalho de governança, né? Que isso é importante. Exatamente, João. E um dos outros motivos é justamente a sucessão, né? Quando você tem uma família, né? Tem lá vamos dizer assim, o patriarca da família, ele vem a falecer, normalmente, né? Há uma disputa muito grande, né? Em boa parte dos casos acontece quando há uma conciliação, quando não há um inventariante, um responsável pelo processo que tem o consenso de todos, gera muitos conflitos, né? E quando há a constituição da holding, essa preocupação ela é bem menor, né? Porque, em regra, no contrato social ou no estatuto dela, já se consegue fazer o dimensionamento de como ocorrerá a sucessão, seja dentro das empresas, seja na gestão do patrimônio da família, entendeu? Então, fica mais fácil. E aí, com a holding, facilita todo esse processo, e até mesmo o processo de inventário não há necessidade, né? Porque quando constituímos a holding, todo o patrimônio ele é transformado em cotas, né? Ou em ações. Né? E isso facilita, obviamente, o processo de sucessão, tá bom? E até mesmo, né, da distribuição, né, do patrimônio entre todos os herdeiros e legatários. Aproveitando a sua deixa aí sobre cotas, ações, eu queria que você me respondesse, então, quais são, de um modo geral, os passos para se constituir uma holding, quer seja familiar ou patrimonial? Aí? Perfeito, João, perfeito. Então, quando nós tratamos isso, João, a primeira coisa, né, quando uma família ela pensa em constituir uma holding familiar,
primeiramente, o que tipo de sociedade será feito, né? Se vai ser uma SA, se vai ser uma sociedade simples. Então, primeiro passo é definir. Vou O criar... empresarial mesmo, né? Isso, exatamente, o empresarial. Definir... Só um parênteses, César, que até uma coisa que eu debati. É importante destacar que essa sociedade pode ser, inclusive, unipessoal, né? Hoje. Então, a lei, a MP da Liberdade Econômica, né, que, se não me engano, foi convertida na Lei 13.874, ela prevê a sociedade empresária unipessoal, entendeu? Certo. Então, a limitada. Mas, em regra, quando a holding patrimonial, apesar de poder utilizar todos os tipos de Sociedade. tipos empresariais, pois não. Não, é só para debate mesmo. É só para Perfeito. debate. Então, vamos dizer assim, qualquer tipo societário a holding pode adotar, então eu não vejo impedimento legal que ela adote qualquer um tipo de estrutura societária, né? Porque dentro do seu plano de gestão, de governança corporativa, você dá todo ele definido. Mas o que é mais utilizado, o que mais nós indicamos, especialmente para proteção, é uma sociedade simples, tá? Ou uma sociedade empresária limitada. E aí, levando os seus registros não no órgão responsável pela gestão, eu diria as juntas comerciais, né? Mas levando a registro essa sociedade, né, nos cartórios, né, nos oficiais de registros de pessoa jurídica, né, para facilitar a gestão, para facilitar, e se for uma sociedade simples, inclusive, ela não pode ser passiva de falência, né? Então tem todo um arcabouço jurídico de proteção do tipo societário, entendeu, João? Sendo uma sociedade simples. Mas o primeiro passo, né, na verdade, é os sócios definirem o tipo de sociedade. Se vai ser uma SA, pode ser uma SA? Pode. Pode ser uma sociedade simples? Sim, é o que mais recomendamos. Um segundo passo aí é definir os sócios. Quais serão os sócios? Em regra, como nós estamos tratando de holding familiar, é o marido, né, os patriarcas, né, o marido, a mulher, né, o pai, a mãe e os filhos, que serão os sócios, né? Então, ponto importante, definir os sócios, depois definir o tipo societário. E um outro ponto, né, é que no contrato social, os fundadores podem estipular livremente qualquer tipo, regras de gestão, a sucessão sobre os patrimônios, né? Os fundadores têm todo o poder ali para estar dimensionando as regras de gestão e de gestão da empresa, bem como a sucessão, como se dará isso, tá? A gente pode ser feito isso dentro do contrato social. E Eu gostaria de contribuir aí com relação no caso, quando você antecipa a doação, né? Eu vou falar um pouquinho do Paraná especificamente. Você pode fazer a doação das suas, porque obviamente o patrimônio quando há a incorporação do patrimônio para si mesmo, não existe incidência do imposto chamado ITCMD. Isso, exatamente. Certo? Mas, obviamente, quando você doa essas cotas para terceiros, quer sejam futuros herdeiros, legatários ou herdeiros, né, que você queira doar, existe a incidência. Mas, porém, quando você faz o usufruto, né, existe a prévia, isso no caso do Paraná, existe a redução da base de cálculo. Então, quando você faz o usufruto, você reduz em 50% a incidência desse tributo. Entendeu? É uma forma... Nós ali no Conselho de Contribuintes, né, eu faço parte do Conselho de Contribuintes do Paraná, então, algumas vezes a gente julga isso porque hoje o lançamento... antes o lançamento ele não era de ofício, hoje o lançamento o lançamento ele é o autolançamento, exemplo do imposto de renda, você que tem que fazer o lançamento. Então, a partir do momento que existe um fato gerador, efetivamente, se você faz a doação, pela atual lei, você é obrigado a fazer efetivamente o registro desta operação. Né? Quer dizer, fiz a doação, se eu tenho que pagar o tributo, se por exemplo, um tributo com usufruto, eu reduzo essa base de cálculo e pago efetivamente 50% reduzido, né?
mas é importante saber que há. Então, aí que entra, como você bem disse, a questão do planejamento, quer seja societário e tributário, mas é importante que seja feito, né? Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Isso é um passo importantíssimo, né? E quando nós tratamos especificamente dessas questões, João, até vai ser objeto da gente discutir um pouco mais à frente, e quando você faz, até a própria Constituição, ela prevê uma situação no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, para ser mais preciso, que quando há a transferência, vamos dizer assim, ou a transferência do patrimônio, seja um bem fugível, dinheiro, ou mesmo um bem, seja móvel ou imóvel, transferindo para a composição do capital social de uma empresa, né, de uma pessoa jurídica, não há incidência, né, da tributação, ok? Então tem todos esses ganhos, né, fiscais que há nessa situação toda. Então você confere e você simplesmente está tirando de um bolso e colocando em outro, então não há tributação. Quando há essa transferência, em regra, né, complementando isso que você falou, se há essa transferência do patrimônio do sócio para a empresa, em sendo na transferência no mesmo valor constante da declaração de imposto de renda, não há nenhum. Agora, se eventualmente está num valor maior além do declarado no imposto de renda, a tributação incide só sobre a diferença, né? Então, é muito importante. Entendi. Me fala um pouco, César, sobre... Você já falou sobre a questão da gestão, né, dessa holding, mas me fala um pouco mais, quer dizer, independente da sociedade, você pode estipular, né, essas regras, né, de administração. Né? Quer Sim, dizer, sim. Uma coisa, algo que é muito comum, inclusive quando há doação de um bem, de um imóvel dos pais para os filhos com reserva de usufruto, né? O usufruto é um instituto muito conhecido, né, de todos nós, não só de operadores, mas da população em regra, né? Conhecem bastante a questão do instituto do usufruto, né? Que você faz a doação, né? Aquele que é beneficiado com a doação, ou seja, o lucro proprietário, ele não tem a propriedade, né? E o doador, ele guarda para si o usufruto vitalício daqueles bens. Dentro da holding familiar também, pode ser feito isso, né? Ou seja, os donos, os titulares dos bens, que agora passarão a ser titulares das cotas ou das ações, podem fazer doação dessas cotas para eventuais herdeiros, filhos ou legatários, né? Isso é legalmente permitido e dentro da estrutura da holding patrimonial isso é passível de ser realizado. Permissível, legalmente, sem problema nenhum. Tá bom? Então esses são os passos, né? Ou seja, definir o tipo de sociedade, definir os sócios, né? Definir as regras de gestão, de administração, tá bom? E uma coisa que é muito importante, quando tratamos de doação especificamente, pode ser estipulado, inclusive, cláusulas de que aquelas cláusulas, vamos dizer assim, restritivas quanto à comunicabilidade dos bens, no caso de um casamento, de alguns dos membros da família, né? Gravar essas cotas com incomunicabilidade, também com impenhorabilidade, tá? Não pode ser penhorado, e também a inalienabilidade, né? Ou seja, os titulares das cotas não podem vender para que todo o patrimônio permaneça no seio familiar. Entendeu? Eu gostaria de contribuir isso, até, César, contribuindo só mais uma vez, obviamente aplicando um pouco aí do meu pequeno conhecimento, imagina, porque foi muito estigmatizada a questão de holding, né? Até familiar, de holding de modo geral, né? Uhum. E é importante que se destaque quando nós estamos falando de uma holding que dentro de um formato de seriedade, onde o objetivo, claro, é você criar uma governança, você criar uma gestão, você prever, né, um futuro de maneira transparente,
não para você fugir das suas obrigações constituídas, De modo né? algum, de modo algum. Porque, obviamente, aí aplicando, vamos dizer, se você possui uma dívida já constituída, quer seja de natureza civil ou tributária, aí no caso da área da natureza fiscal e querer constituir uma holding achando que você vai se proteger, Não aí tem no jeito. caso fiscal, você teria o artigo 116, parágrafo único do Código Tributário Nacional, dizendo que todos os atos são passíveis os atos que gerarão evasão fiscal ou qualquer, são passíveis de serem anulados. E assim também no Código Civil é fato semelhante. Então, nós estamos tratando, né, doutor César, efetivamente de uma holding cujo objetivo realmente é fazer a governança, a gestão. Governança, né? E gestão do patrimônio, vem proteger o patrimônio da família, né? Porque é muito comum as pessoas procurarem né, serviço para a constituição de uma holding pensando, olha, eu tenho umas dívidas, estou com medo dessa dívida, né, do credor vir em cima do meu patrimônio. Eu falo, amigo, não tem jeito. Porque se tem alguma coisa nesse sentido, obviamente isso vai constituir fraude contra credor, tá bom? Vai constituir fraude contra credor, e seguramente haverá aí na execução, se a execução for em cima da pessoa jurídica e os bens estiverem no nome do proprietário, vai existir o chamado instituto, né, da desconstituição da personalidade jurídica, né? Falava-se antigamente, né, tirar o véu da noiva, ou seja, descortinar a noiva e olhar quem está por trás de todo o patrimônio da empresa, né? E isso não tem jeito, tá? Se existe uma responsabilidade que possivelmente pode afetar o patrimônio, e isso no momento quando nós estamos dando essa assessoria, essa é uma das nossas maiores preocupações, porque não adianta, né? Eu vejo, eu creio que todos os presidentes aqui já ouviram, muita gente fala em blindagem patrimonial. Não existe essa expressão blindagem patrimonial, isso não existe. O que existe é uma proteção maior, o que existe é a possibilidade de você já discutir a sucessão, né, dentro de um grupo de bens ou no grupo de empresas, e você já promover a governança corporativa, né? Tudo isso são ganhos, né? Obviamente, sem esquecer dos ganhos fiscais que existem dentro da operação, né? Então, nós estamos tratando aqui de algo muito sério e que não adianta as pessoas acharem que, né? Creio que ninguém dos que estão presentes estão pensando nisso, né? Mas não existe essa possibilidade de você querer fugir de uma responsabilidade por meio da constituição de uma holding, tá? Obviamente, alguém pode dar alguns conselhos mirabolantes, né? Mas esse não é o nosso propósito. Estamos tratando aqui de algo muito sério e a preocupação mesmo de gestão patrimonial, tá? Gestão do patrimônio, preocupação com a sucessão dentro da família, dentro do grupo de empresas, e também essa questão da governança corporativa, que facilita muito, né, a administração dos bens, ganho de qualidade na gestão, ganho fiscal e ganho de receita em razão da redução dos custos. Tá bom? Amigo? Certo. Eu agradeço muito, isso é muito importante para ressaltar qual é o objetivo, né? Sem dúvida. A importância hoje, sem mais elemento. Você me perdoe, César, porque tem muita gente que não conseguiu entrar porque não fizeram a inscrição. E aí, mandando o WhatsApp aqui, pedindo. As pessoas, algumas, né, infelizmente, não fizeram a inscrição e não conseguiram adaptar. Então, eu vou pedir, Marcelo, se você puder colocar, embora nós já estamos chegando quase ao final, mandar o link não sei João, como é que a gente... Pois não. Oi, João. Pois não. Boa noite a todos. Gostaria de perguntar ao doutor, a partir de que momento é aconselhável a criação da holding? Porque muitas vezes a pessoa só tem uma casa. É claro, uma família... Doutor Gabriel, é um grande prazer estar aqui. Nós já vamos abrir, segura essa sua pergunta, que é muito apropriada. Primeiro, agradeço ao grande amigo e colega de Curitiba, e conhecedor, mas é muito importante isso, e uma satisfação.
Antes da sua pergunta, eu só vou finalizar aqui, só para ele falar das vantagens, e aí complementa com essa pergunta do Gabriel. Quais as vantagens do doutor César, das sucessórias aí da holding, e aí complementa com o doutor Gabriel. E aí, a partir de então, eu abro a palavra aí para todos que queiram falar ou escrever. Nós já temos uma pergunta aqui para mim também, que eu já vou passar. As vantagens, João, basicamente, né, acho que já até acabamos comentando. Já acabaram de falar, né? Exatamente. Nós já então se você puder responder o doutor Gabriel, eu ficaria muito feliz. Claro. Então, doutor Gabriel, qual o momento, né? Essa é uma resposta que, obviamente, requer uma análise, vamos dizer assim, um pouco mais detida, né, do caso concreto. Mas, a partir do momento que, por exemplo, aquele detentor do patrimônio, ou seja, o titular do patrimônio, ele quer estar se preocupando com questão da sucessão, né? Ele já está no momento ali, se ele só tem uma casa, ele pode fazer, só tem um bem imóvel, ele pode constituir uma holding? Pode, mas talvez o instituto do usufruto seja mais apropriado, né? Para facilitar, vamos dizer assim, a transferência, mas, em regra, quando você tem um acervo patrimonial grande, quando você tem essa mesma família, além do acervo patrimonial, ela tem uma uma atividade empresarial, vamos dizer assim, muito dinâmica, opera em diversas operações, né? E é importante, nesse momento, quando a família tem, vamos dizer assim, uma atividade empresarial robusta, diversas áreas, qual o melhor caminho? Separar os bens dos sócios, dizer, olha, vou constituir uma holding desses bens aqui. Obviamente, que aquilo que já tiver comprometido com alguma operação, não selecionar esses bens, ok? Deixar eles reservados, mas com essa preocupação. E verificar todo o patrimônio que a família tem, patrimônio das empresas, ok? Do grupo empresarial, e patrimônio da família, né? É muito importante isso, a gente saber o momento ali do caso concreto, né? Mas, em regra, quando já se tem um acervo patrimonial grande em nome do sócio, né? Ou do patriarca, e a atividade empresarial está requerendo um pouco de atenção. Eventualmente, algumas atividades, o risco é bem maior, né? E aí, vamos dizer assim, que além de, eventualmente, alguma garantia para sustentar essa atividade empresarial, pode-se estudar, até mesmo, doutor Gabriel, em algumas situações é até recomendável segurar essas operações, né? Ter um seguro de responsabilidade civil, né? Então, o momento, ele vamos dizer assim, eu diria que naquele momento, o momento é aquele onde o patriarca, né, os donos da empresa, os sócios, já tem uma massa patrimonial considerável, tá? E, eventualmente, essas empresas, alguma delas pode estar passando por algum risco, né? Risco da atividade econômica, especificamente, alguma situação que possa gerar algum risco para o patrimônio, tá? Eu acho que é um sinal de alerta. Volume de patrimônio e situação das empresas. Doutor César, você me permite? Eu só gostaria que quem for falar, por favor, faça igual o senhor Icanor, que tem lá, levantar a mão do lado direito, tem lá, levantar a mão. Por favor, ali, ó, eu vou levantar, vocês vão ver, aparece aqui, ó, tá? E aí, não estou chamando sua atenção não, viu, Gabriel? Você mora aqui no coração. Mas, enfim, levantar a mão, e eu vou passar agora a palavra ao Icanor, né? Por favor, Icanor. Depois, quem levantar, depois só abaixar, tá? Eu queria, primeiro, parabenizar aos dois, porque o conteúdo está maravilhoso. Obrigado, Icanor. Muito didático e muito profundo. Eu queria pedir que vocês deixassem o contato. Eu tenho um grande interesse e eu precisaria ter o contato, porque certamente existirão algumas dúvidas e eu precisaria ter o contato para que a gente pudesse dar uma continuidade. Eu teria duas perguntas rapidinhas. A integralização dos bens. Eu tenho um imóvel rural e imóveis urbanos.
eu constituo a holding familiar e incorporo simultaneamente todos os imóveis ou vou paulatinamente incorporando? Essa é a primeira pergunta. Certo. E o ITCMD, na incorporação, se eu faço pelo valor do imposto de renda, se eu vou pagar o ITCMD nesse valor, a alíquota correspondente a esse valor, eventualmente com a redução de 50% que o doutor João Graça nos falou. Está compreendido? Perfeitamente. Perfeitamente, Icanor. Com relação aos bens, Icanor, a primeira coisa, se você selecionou, você tem imóveis rurais, você tem imóveis urbanos, você pode, no primeiro momento, você pode já, quando da constituição da holding, já pegar todo o teu patrimônio e fazer a conferência, né? A conferência do patrimônio. Ou você pode fazer isso, se eventualmente, né, não sei se é o caso, mas se eventualmente algum desses imóveis pode estar garantindo alguma operação ou alguma atividade a elas... Tudo livre. No momento da constituição da holding, ou você pode fazer posteriormente também. Nada impede, tá? Quanto a essa situação. Com relação ao ITCMD, Icanor, o doutor João já até colocou aí, né? Ele atribui... Posso repetir, se você quiser. Pode. Você me permite, César? Claro. Quando você fizer a doação, quando você fizer a incorporação desse bem, se for sobre o mesmo valor, por exemplo, se os seus bens imóveis, né, eles correspondem ao valor de 1 milhão, supomos. Se você incorporar ele para uma empresa no mesmo valor, não vai ter incidência de absolutamente nada. Nada. Para você, efetivamente para você. Então, você está constituindo uma empresa no valor de 1 milhão. O que é esse valor de 1 milhão? Uma casa que vale 200 mil, uma propriedade rural de 800 mil. Perfeitamente. Você incorporou, absolutamente você não paga imposto de renda. Se você majorar esse valor, você vai ter incidência de tributo sobre essa majoração, efetivamente. Certo? Essa é uma coisa. Agora, este valor, a partir do momento que você doar a terceiros, aí entra o imposto que é o ITCMD, que é Imposto de Transmissão Causa Mortes, que é o mesmo do inventário quando morre, e doações. A diferença é o seguinte, se você fizer essa doação com o encargo, que eu falei que é o usufruto, né, a base de cálculo ela vai reduzir. Aquilo que você ia pagar 4%, né, sobre todo esse patrimônio de 1 milhão, se você doar, por exemplo, 20% do seu patrimônio, tá, para o seu filho, você doar naquele momento, com usufruto vitalício, aqueles 20% você vai pagar só sobre 50% daquele patrimônio, porque tem usufruto. Entendeu? É isso que estipula, que estatui, no caso do Paraná e o Estado de São Paulo, a mesma coisa, e assim por diante, o artigo 20 da lei de TCMD. Entendeu? Porque há o usufruto. Entendeu? E o valor vai ser aquele do imposto de renda lá de trás. Isso. Se você fizer essa migração, não vai pagar majoração absoluta. Você vai fazer isso e acabou. Acabou. Claro isso? Claríssimo, muito obrigado. E aí, Icanor, quando você está constituindo a holding, você, na verdade, vamos usar aquela expressão, né? Você está tirando de um bolso e colocando em outro. Então, eu vou aproveitar, doutor César, porque tem uma pergunta, qual a diferença aí de inventário para a holding, né? Nossa. Né? Inventário para holding, né? Na holding, deixa eu só ver. Na holding. Não, qual que é a diferença assim, do imposto que você vai pagar no inventário para a holding, na verdade, né? Então, na verdade, César, você me permite, quer dizer... Claro, pode, imagina. O inventário, quando houver o inventário, quer dizer, houve a causa-mortes, que é houve o falecimento. A partir do momento que houve o falecimento, os herdeiros que forem beneficiários, todos terão que pagar sobre os bens que serão, quer sejam móveis, semoventes ou bens imóveis. Tudo ali será objeto de avaliação e de análise do fisco para isso. No caso da holding,
Só se for doação, terá o ITCMD. Se eu constituir uma holding, juntamente, por exemplo, se eu pego uma holding e eu, com o meu patrimônio, pego uma outra pessoa e junto patrimônio, eu posso construir uma holding já. Uhum. Eu e a esposa, por exemplo, posso constituir uma holding familiar? Posso, com metade minha e metade da minha esposa, né? Doutor Paulo, há quanto tempo possui holding aí, né, doutor Paulo? Há anos, que é nesse sentido. Então, não houve a incidência de imposto, quer dizer, isso é uma coisa muito comum de se praticar. Agora, a partir do momento que você faz a doação para quem não tem o referido bem, é uma doação. Doação tem um fato gerador, claro, que obviamente tem essas nuances, né? Não sei se eu fui claro, mas era esse o meu objetivo. Né? Ok, é isso mesmo. Aí, João, quando... tem uma pergunta, deixa eu falar. A empresa tem um imóvel próprio. Teria como sócio da empresa diminuir o capital social da empresa e transferir o bem para a pessoa física e, consequentemente, essa pessoa a física abrir uma holding e depois essa holding locar para a empresa que era dona do imóvel? Sim. Né? É possível, sim, é possível. Não é fraude, não é fraude. Não é fraude, isso é comum, né? Você quer dizer, você ser locador isso não há problema nenhum. Obviamente, você vai pagar o imposto, né? A sua holding, nós advogamos para várias empresas que têm suas holdings patrimoniais. Isso aí é chamado, né, doutor César, da holding patrimonial, onde ele coloca todo o patrimônio e aluga para uma outra empresa dele, que utiliza, né? Os bancos, efetivamente, não fizeram isso, mas eles se desfizeram da maioria, né, doutor Paulo, dos patrimônios imóveis, né? Descapitalizaram. E alguns, eu posso falar aí no ramo do varejo, que a gente atende, a maioria do ramo do varejo, eles possuem suas holdings patrimoniais, que são pessoas jurídicas distintas, que fazem as locações para suas empresas do segmento. E é totalmente possível. Muito comum, João. E aí, só complementando, né, João, até corroborando com o que você já comentou, né, se está no nome da empresa, se um imóvel está no nome da empresa, e os sócios querem fazer a transferência, vamos dizer assim, transferir da pessoa jurídica para a pessoa física, também há, né, obviamente, as questões de você fazer a distribuição, né, de lucros, né, distribuição de resultados. E qual é o benefício? Vamos dizer assim, digamos que a empresa seja uma empresa que a tributação dela seja no Simples, seja um único imóvel, Rodrigo. No Simples você começa aí de 6% e vai até 15,4%. Se você for uma pessoa física, entendeu? A sua tributação como pessoa física, ela é muito maior. O seu imposto de renda ela pode ir até 27,5%. Então, só aí já é uma grande vantagem, um benefício muito grande. Para a pessoa jurídica, ela não muda. Por exemplo, se eu for o locatário, porque toda despesa ela é dedutível, se ela for lucro real, né? Digamos que eu sou uma empresa do lucro real, se eu vou alugar do doutor Sebastião, pessoa física, ou de quem quer que seja, isso vai ser dedutível. Agora, para quem vai alugar, isso tem uma diferença, sim, significativa. O Icanor queria fazer uma nova pergunta, ou você... Rapidinho, só já estamos avançados da hora. Isso. O regime de casamento tem alguma importância? Comunhão total, parcial, separação total e absoluta, antes da regra de 1996? Total importância, tá? Tem importância só se for na questão de separação de bens, efetivamente, porque aí aquilo não se comunica, né? Agora, aquilo que é comunhão parcial, por exemplo, no caso que é comunhão parcial, aquilo que é seu, você pode jogar no seu patrimônio, mas se você der para sua esposa, obviamente você vai ter a incidência de imposto, se for comunhão parcial. Se for comunhão universal, aí existe comunicabilidade desde o começo. E na separação total e absoluta? Total e absoluta, aí se você colocar ela, aí vai ter a incidência de doação. Se você instituir, sim. Se você colocar ela eventualmente como sócia, né?
Você tem todos os bens, Icanô, todos os bens, e é sobre a comunhão, separação total dos bens, ok? Pegou o Icanô, tem todos os bens da família, separação total de bens, ele vai constituir uma holding, ok? Vai pegar todo o seu patrimônio, tá? Todos os seus imóveis, e fazer a conferência para a constituição da holding. Na holding, se você colocar só o Icanô concentrando 99,9% do capital e 0,001 a sua esposa, não tem problema nenhum. Você pode. E pode, inclusive, aumentar nesse momento aí. Como você está constituindo a holding, você pode dizer, ela vai ser titular de algumas cotas. Tá? É possível isso. Se você lá na frente resolver, olha, vou desconstituir essa holding, é possível também? Naturalmente, é possível a desconstituição, a extinção da sociedade sem problema algum. Tá? Mas é importante a gente, no momento da constituição, analisar a questão do regime de casamento seu e de sua esposa. Tá? Ali no caso concreto é bom a gente avaliar momento a momento, porque eventualmente pode ser que haja comunicabilidade de algum bem aí, a depender do momento em que ele adentrou o patrimônio da família. Então, talvez também fazer a análise patrimonial acontecida após o casamento. Claro. Eventualmente, eu sei que Sim. Não dá para a gente, vamos dizer assim, sentenciar, vamos usar o termo sentenciar, antes de avaliar, de analisar o caso prático. Eu já vou pedir só a palavra para o senhor Avelino Alves, e aí vou pedir para a gente encerrar. Só vou esclarecer, teve uma pergunta aqui sobre a não incidência do ITBI, no caso, né? Quando você transfere, você não está vendendo, então não é transferência na ITBI, seria doação, então o imposto efetivamente seria ITCMD, né? O ITBI, ele é efetivamente transmissão de bens imóveis, né? Aí, João, só complementando, me desculpe, e quando o ITBI também não há incidência, né? Aquela regra constitucional transmissão intervivos, tá? O intervivos, perdão. O sócio está transferindo, né? Sim. Ou conferindo um patrimônio, tá? Sim. Ativo destacando o patrimônio do seu ativo para a constituição de uma sociedade. É a regra constitucional que eu mencionei, inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal. Não há incidência do ITBI nessa situação, não há. Tá. Avelino, posso fazer essa pergunta no seu lugar? Então tá. Na Constituição do Capital Social, há necessidade de efetuar a escritura dos imóveis? César. Sim. Na verdade, o que será feito, João? Vai ser uma averbação, na verdade, claro, né? É a averbação. A partir do momento em que você faz a conferência, tá bom? Você destaca aquele patrimônio, ele vai sair do nome do Avelino, ou seja, do nome do proprietário, e vai para a sociedade, vai para a conferência. Então, obviamente, vai ser averbado na matrícula essa nova Constituição. Sim. Certo? Tem que ser feito. Doutor César, faça as suas considerações finais, porque eu não quero ultrapassar o tempo dos 31 ouvintes e gostaria de estou muito feliz e grato a todos aí que estão presentes e aos amigos, né? Alguns aí que eu não tenho visto há algum tempo, viu, doutor Gabriel? Está sumido, né? Espero que o pai esteja bem, saúde para todos aí, né? Enfim, gostaria que você desse aí as suas considerações finais, doutor César. Claro, João. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por todos os participantes, né? Pessoas aqui que têm muito respeito, muito carinho, né? Você especialmente, João, doutor Paulo Pelli também, um amigo do coração, né? E todos os colegas do Graça, né? E todos os ouvintes aqui, né? Posso dizer aqui, de quem conheço pessoalmente, a doutora Ludmila é uma pessoa que ela sabe do carinho que eu tenho por ela, né? É uma pessoa que foi muito bom o tempo que passamos em Londrina, né? Convivi um tempo com a doutora Ludmila ali, tratando de algumas questões. Foi muito bom, doutora Ludmila, muito bom rever a doutora aqui com a gente. O Icanô aqui que participou, né? Obrigado, Icanô. Obrigado, Avelino, pela participação.
né? Todos, né? O Gabriel, espero, Gabriel, que tenha respondido aí a sua questão, a sua pergunta, né? Mas, João, como palavras finais, sobre o tema holding, gostaria de dizer, sim, que há, de fato, uma proteção sobre o patrimônio da família, tá? Deixar isso claro, há, sim, essa proteção maior, tá? Não existe, né, o que muita gente fala, né, de blindagem patrimonial, isso não existe, tá? Isso não existe. E quando nós pegamos o caso concreto ali para tratar, a gente deixa muito claro essa questão. Gente, se você tem dívida, e essa dívida, eventualmente, foi constituída no momento em que pode ser comprometido o patrimônio dos sócios, a gente deixa isso claro, né? Qual é a melhor saída? No momento da tratativa, a gente explica qual é a melhor saída para essa situação, tá bom? Para que não haja uma constrição futura, tá bom, sobre esse patrimônio. Existem algumas saídas jurídicas, vamos dizer assim, saídas legais, tá bom? Para a gente tratar isso de modo bem especial, mas essa proteção, porém blindagem, eu não gosto do termo e gostaria de deixar vocês bem claro que não existe isso, mas uma proteção maior, facilita a gestão, né, do patrimônio da família, facilita a gestão das empresas da família, tudo isso, tá, são vantagens que, quando nós tratamos da holding familiar, é possível, né? E eu diria que é a forma mais eficaz, né? Eu diria de hoje, da questão da sucessão, né? Da sucessão dentro da família, né? Porque se comparado, por exemplo, com o processo de inventário e partilha no judiciário, a gente sabe muito bem que é muito mais cansativo, é muito mais oneroso, tá bom? Do que em se tratando de uma sucessão dentro de uma holding familiar, tá? De uma holding que administra os bens da família. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Obrigado, César. E deixo aí, se precisar alguma coisa, entrar em contato com a gente, eu estou à disposição, tá bom? Obrigado pelo carinho. Eu queria agradecer a todos, em especial aqueles que realmente se dispuseram nessa noite, né? Muito especial, a todos que participaram, né? Nesse momento, e dizer que realmente não é um tema exaustivo, mas é um tema extremamente importante. É um tema que, né? Uma coisa que eu gostaria até de dizer, que até nós não falamos, mas existe aí a iminência de se falar até do imposto de grandes fortunas. E esse grandes fortunas, sabe lá quando que virá e o que é entendido como grandes fortunas, né? Uma tarefa nesse sentido, né? Você tem a possibilidade, inclusive, de antecipar muitos empresários, né? E não pense que valores que são significativos, já anteciparam isso, com o objetivo de evitar, né, quaisquer situações futuras. Então, o quanto antes você antecipar, e nós gostamos justamente dessa advocacia preventiva, ela faz com que evite-se problemas. Num momento como a gente vive, onde a inconstância, né, tanto do judiciário quanto a legislativa, ela é grande, quanto mais você trabalhar com prevenção, ela é muito importante. Então, é por essa razão que eu trouxe um especialista, né, no direito, né, sucessório, uma pessoa que tem aí uma capacidade ímpar, e eu gostaria de agradecer, doutor Sebastião, agradecer a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos, seus lares aí estejam todos repletos de saúde, né, a todos efetivamente, e prospere aí a saúde para todos em primeiro lugar. E depois que a gente possa aí no próximo evento contar com todos vocês, o objetivo é a gente poder contar com a participação. Então, quem quiser, nós vamos mandar, quem quiser mandar o e-mail, a gente vai estar mandando, vocês vão receber os certificados e vamos estar mandando depois o material que o doutor César vai formular, e também, quem quiser sugerir temas que acharem oportunos, por favor, nos ajude. Isso é mais importante, porque nós não somos senhores da razão. Agradeço a todos, uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Um abraço, até mais.